A entrevista de hoje abordará o tema pureza. Não perca! Olá, começamos agora o nosso bate-papo, recebendo mais uma vez Dineu de Paula. Dineu que atua em Curitiba como juiz federal e está vinculado à Sociedade Espírita Laços Fraternos para falar de um tema peculiar, pureza. Pureza. Um tema que você mesmo escolheu, Dineu, para trazer. E Dineu, na concepção espírita, o que seria essa pureza que gera a felicidade? Na concepção espírita, os espíritos eles não são criados puros. A pureza é a meta. Eles são criados simples e ignorantes, ou seja, como se fosse uma tela em branco, onde o próprio espírito vai escrevendo as suas experiências. No começo, ele não tem nada, ele é guiado pelos instintos. O próprio livre-arbítrio é algo que vai sendo desenvolvendo ao longo das primeiras existências. Como ele não nasce, não surge das mãos do Criador perfeito, ele vai viver para aprender. Então é natural que cometa alguns erros, e nesse processo de errar, alguns erros se repetem, ele desenvolve sensações e desenvolve paixões e vícios. E Kardec, nas questões número 100 e seguinte do Livro dos Espíritos, ele faz uma espécie de classificação didática, genérica dos espíritos, e ele divide em 3 grandes ordens. A primeira ordem seria dos espíritos imperfeitos, onde a característica dos espíritos imperfeitos, que é a imensa maioria da humanidade da Terra, seria a propensão ao mal e preponderância da matéria sobre o espírito. Ou seja, uma identificação com a matéria, com seus prazeres, com tudo que ela causa, com tudo que ela gera, o egoísmo, os interesses e um certo gosto por vícios como gula, maledicência. Então tem uma certa propensão para o mal. É mais ou menos onde nós estamos, é? É o grosso da humanidade, entende? Uns melhores, outros piores, mas que ainda tem um certo gosto por coisas erradas. Na sequência surgem os bons espíritos, que eles só têm o desejo do bem, ou seja, eles já venceram o desejo do mal e a preponderância do espírito sobre a matéria. Então, as considerações morais, elas são mais relevantes. A criatura aceita sofrer prejuízos para viver o que ela acha correto. E ela já superou esse desejo do mal. Não é uma coisa de ignorância, é alguém que conhece muito, porque já viveu bastante. Ao mesmo tempo, ela não se emociona mais com o mal, ela perdeu o gosto, para ela aquilo não tem graça. E isso é a passagem pela porta estreita. Então, é esse processo de passar pela porta estreita, de perder o gosto pelo mal, de você se identificar com os valores espirituais. É isso que se trata essa pureza. É algo que vai ser adquirindo, que vai se consolidar, claro, ao final na condição de espírito puro, que é quem já completou todos os processos. Mas dentro dessa linha, a pureza não é uma coisa que você tem e que você perde. É algo que você conquista. Você perde o gosto por tudo que é mal, por tudo que tem erro, e você aprende a amar o belo e o bem. E dentro dessa linha de pureza que se conquista, o maior exemplo que eu identifico é o de Maria Madalena. Ela era uma prostituta, é sabido que ela era perturbada pelo que se diziam 7 demônios, ou seja, ela era obsidiada por espíritos que a incomodavam, e ao contato de Jesus, ela retificou a sua vida. Então, ela adquiriu pureza, ela cansou dos seus vícios. E o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ela faz uma reflexão interessante de por que foi para Maria Madalena que Jesus apareceu em primeiro lugar. Ele poderia ter aparecido para a mãe dele, para João, o discípulo amado, para Pedro, que teria uma responsabilidade tão grande. Ele decidiu aparecer para Maria em primeiro lugar. E aí ela diz que isso é um prêmio pelo tanto que Maria se transformou, porque ela foi a figura do Evangelho que mais avançou, que deixou mais vícios e mais rapidamente se transformou. Então, um prêmio à pureza conquistada de Maria. Enquanto você fazia essa explanação do item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa classificação didática, dizendo que alguns aceitam, na segunda ordem, o prejuízo para viver uma vida correta. Ficava pensando, comparando com a história de Maria de Magdala, se haveria um caminho mais fácil, para a gente se tornar puro. Mas depois do intervalo, deixa dar uma respirada para
para ver o que é que vem por aí. Se tem caminho mais fácil, se a coisa é tão complicada assim Vamos mesmo, tentar. a gente já retorna. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca da pureza. Acompanhe! Estamos de volta, conversando com o Dineu de Paulo. A Dineu está falando sobre o tema da pureza. E antes do intervalo, eu estava aqui pensando, né, se tem jeito mais simples da gente se tornar puro nessa nossa caminhada espiritual. E não basta colocar aquele adesivozinho amarelo no carro, assim, eu apoio a Lava Jato, né, eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Tem todo esse sacrifício mesmo? Né? Pois é. Não tem uma fórmula mágica para isso? Não. Até porque, veja, Jesus falou em passar pela porta estreita, tá? Pouco espaço. Então, se a porta é estreita, é porque há várias metáforas que você pode construir, mas o que eu penso é que o egoísmo tem de ficar, entende? O egoísmo e o orgulho e várias paixões não passam junto. Então, você precisa abrir mão de vários interesses, de várias coisas para conseguir passar. Mas a humanidade, desde sempre, ela procura atalhos, procura descobrir algumas formalidades. Recordando que no tempo de Jesus havia os fariseus e suas tradições. Eles criaram um monte de regrinhas artificiais, não andar tantos passos no sábado, aquela preocupação com lavar a mão, não comer isso, não comer aquilo. Em várias situações, Jesus diz que eles se preocupavam mais com a tradição do que com a essência da lei. Eles se consideravam justificados porque faziam aquele monte de rituaizinhos, aquele monte de formalidades exteriores, e daí podiam ser maus, podiam ser severos, podiam maltratar as pessoas simples. Ou seja, eles não cumpriam o essencial, mas se achavam justificados. Eu não querendo interromper, mas já interrompendo, segundo alguns especialistas, há 200 páginas dedicadas à pureza, né, não no Talmud, mas nos livros que são auxiliares do Talmud, que são os livros dos juristas, dos rabinos, né, da lei judaica. E imagine, não a pureza do coração, mas dando ênfase, lava a mão, quantas vezes lava a mão, lava a cabeça, passa óleo, não passa óleo, 200 páginas. E você observe como isso persiste na atualidade, porque existem várias correntes de pensamento em que as pessoas defendem que você não deve comer isso, não deve beber aquilo, e se acha especial, superior e evoluído porque abdica de determinado tipo de alimentação. Tudo bem, é um gosto da pessoa, é um direito, não é uma questão de questionar o que ela acredita. O ponto é que ela, nessa tentativa de adquirir pureza, ela se acha superior e se sente no direito de atacar as outras pessoas e de fazer doutrinação para que sigam a linha de alimentação que ela considera correta, como se aquilo fosse uma verdade incontestável. E a respeito disso, tem uma passagem do Evangelho em que Jesus, tratando justamente com os fariseus que se incomodavam porque ele levava uma vida tranquila, normal, ia em festas, em banquetes, sentava com o povo, conversava, ele dizia: João Batista não comia pão, não bebia vinho. E diziam: tem demônio, eu como e bebo. Dizem: é comilão e beberrão. Então sempre essa preocupação a respeito com o exterior. E nessa linha, é preciso perder a ilusão de que o corpo vai dar pureza para alguém. O corpo é um instrumento com o qual você age no mundo. Então o fato de você se alimentar, de você fazer sexo, nada disso te dá ou te tira a pureza. Porque afinal de contas, bem-aventurados são os puros de coração. Então são os seus sentimentos que estão em pauta, é a sua intimidade. E Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com mau desejo já cometeu adultério em seu pensamento. Então, a pureza, ela não vem de fora para dentro, nesse sentido de coisas exteriores. Você muda coisas exteriores. Na verdade, tem de ter algum modo de que a tua intimidade se retifique e você passe a se identificar com o belo e com o bem. Então, a pergunta que fica, para você encerrar, é: como mudar a intimidade? Qual é o processo? Sim. Várias passagens evangélicas, por exemplo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então essa coisa da importância de você valorizar
e cuidar do teu sentimento. Só que o nosso sentimento, ele é algo muito profundo, né? É ele que dá os desejos, que conduz a nossa vida. O que a gente deseja fazer, a profissão que a gente escolhe, os amigos, isso aí é um reflexo do nosso desejo, do que está muito profundo. Só que os desejos, eles são algo, os desejos, os sentimentos, que eles vão se incrustando no íntimo do ser em decorrência de várias vivências. Você cultiva pensamentos, você cultiva hábitos, isso vai formando uma espécie de segunda natureza na sua vida. Só que um detalhe que o Espiritismo diz é que o progresso intelectual ele deve engendrar o progresso moral. Ou seja, os teus recursos intelectuais, a tua apreciação da vida, deve fazer com que você identifique como você deve ser e a partir daquilo gradualmente fazer um esforço em incorporar aquilo na sua vida. Então identificar o que em mim é estranho, por exemplo, a maledicência, a gula, a preguiça, num processo realmente racional, de estudo, observando a vida de pessoas virtuosas, identificar. E a partir dessa identificação mental, essa coisa cerebrina, ela deve ajudar você a se retificar. Porque o progresso ele se dá em sentido intelectual e em sentido moral. O progresso intelectual se refere ao raciocínio, o progresso moral é com sentimento e com conduta. E entra nisso que se denomina praxis, ou seja, eu vejo como eu devo viver e eu escolho viver aquilo. Eu vou disciplinando a minha vida. Entende? A partir do momento em que eu começo a conter esses desejos e começo a viver como uma pessoa pura, como eu devo viver, gradualmente isso vai condicionando a minha intimidade, porque a disciplina antecede a espontaneidade. Da mesma forma que eu interiorizei sentimentos maus ao longo de minhas vidas, agora é a hora de fazer o movimento inverso, de identificar virtudes que eu acho apreciáveis e começar a vivê-las. E gradualmente esse processo de viver vai mudando o meu sentimento. Então realmente é um processo de disciplina, de manter a conduta ao longo do tempo. Muito embora não tenha vantagens aparentes, imediatas, mas o que se espera é que ao longo do tempo, é isso? Com certeza. Então, muitas vidas talvez? Depende, Márcio. Observe Maria Madalena. Maria Madalena fez a transição a golpes de vontade. Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também. Veja, se você observa os evangelhos, como era a conduta dos apóstolos antes, Pedro, como ele era alguém impetuoso, às vezes até meio irascível, né? Você observa, às vezes, nos livros de Chico Xavier, que especialmente naquele livro Boa Nova, que relata passagens do Evangelho, como Pedro se modificou ao longo do tempo, ele virou outra pessoa. Então é a coisa da vontade. A vontade ajuda você a se transformar, mas é preciso uma vontade firme, né? Uma disposição, quem eu quero ser e passar a ser. É fácil? Não. Mas não tem saída rápida. Ok, Edna. Não, mas já deu uma esperança aí com 3, pelo menos, exemplos importantes. Vários, né? É possível, é só fazer. Tá bom, Edna, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça, o programa prossegue.